Então vamos lá, galera, ó. Me pediram para dar uma pincelada aí em redação, que tinha uma galera pedindo redação, não é verdade? Então vamos aproveitar e otimizar isso em pouco tempo aí que a gente tem. Primeira coisa, vou fazer a prova e a prova tem redação. Então qual é a primeira coisa de estratégia que eu vou fazer? Obviamente é a redação. Eu não vou começar por outra matéria e deixar a redação lá para o final, porque eu vou pensar na questão do tempo. Imagina só, você tem em torno de 4 horas e meia para fazer a prova, mas não são 4 horas e meia. No mínimo 30 minutos você tem de reservar para poder marcar o cartão resposta. Então, teoricamente, você tem 4 horas que você ainda perde assinando uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Então, você tem 3 horas e meia para fazer a prova. Se você deixar para fazer a redação lá no final, imagina, você se enrola ali um pouquinho nas questões e você não tem tempo de fazer o rascunho, tem que entregar na folha definitiva. Já era, acabou com a tua redação, pois vai ter erro. E provavelmente a nota não vai ser tão boa assim. Nenhum texto fica perfeito de primeira. Então o ideal é você fazer a redação no rascunho e não passar limpo. Por que você não vai passar limpo naquela hora? Porque você não vai conseguir se distanciar ao ponto de enxergar os próprios erros. Ninguém consegue. Então você vai para a prova. E quando for para a prova, também tem que ter estratégia. Eu vou começar pela matéria que eu mais sei ou pela que eu menos sei? Pela que eu mais sei. Pois se eu começar pela que eu menos sei, eu vou continuar não sabendo e eu vou estragar a minha prova, porque eu vou errar a primeira, vou errar a segunda, vou começar a pensar, nossa, perdi tanto tempo estudando, investi tanto dinheiro, deixei de estar com a minha família e não está caindo nada que eu estudei. Então você já perde na questão da autoestima. E se lá no final você precisar chutar alguma matéria, vamos supor que você tenha deixado a matéria que você mais sabe para o final. Já era, porque você vai ter que chutar aquilo que teoricamente você iria gabaritar. Agora, se você começar pela que você mais sabe, você ganha a prova, porque você começa a acertar a primeira, a segunda, a terceira e você pensa assim, poxa, valeu a pena tanto investimento de tempo, de dinheiro, de emoção. E aí depois, se precisar chutar lá no final e você tiver deixado a matéria que você não sabe ou que você menos sabe, você pode chutar e acertar teoricamente aquilo que você não acertaria, porque você pode fazer até aquela técnica do chute. Ah, quais foram as opções que eu marquei? Qual foi aquela que eu menos marquei? Ah, foi letra C. Tem 8 questões para fazer, chuta logo tudo letra C e pronto, acabou. Alguma coisa vai dar certo. E aí vocês viram que eu ainda não falei de passar limpo a redação, né? Agora, o que eu vou fazer? Vou passar limpo? Eu estou há 3 horas no mínimo ali na mesma posição, os músculos já doendo. Acabei, vou levantar, vou pedir para ir ao banheiro, beber uma água, alguma coisa assim do tipo. E vou dar um rolê, vou dar uma relaxada. E quando voltar, finalmente vou passar limpo. E agora que é o grande pulo do gato. Eu não vou fazer a leitura mental. Se eu continuar fazendo uma leitura mental, eu vou continuar não enxergando meus próprios erros. Fui eu que fiz. Eu vou fazer uma leitura em voz alta. Para quê? Não é óbvio. Não é para atrapalhar o companheiro, não. Não é para atrapalhar o companheiro, não. Não é nesse tom de voz aqui, não. É só balbuciar para você escutar o som da sua voz. Assim, você vai fazer uma leitura mais devagar, vai perceber que repetiu várias vezes o mesmo termo. Eu posso repetir várias vezes o mesmo termo? Não. Na fala eu posso, pois ninguém estranha, mas na escrita eu demonstro pobreza de vocabulário. Eu vou perceber às vezes que tem uma estrutura truncada, às vezes é uma bobeira, é uma vírgula, é um ponto mal empregado, é uma expressão mal empregada, mas se eu achei estranho que produzi o texto, imagina o avaliador. É óbvio que ele vai achar. Então você vai fazer o quê? Vai reescrever. E pronto. Acabou a redação. Mas antes de mais nada, a gente tem que seguir algumas dicas. Eu vou dividir o quadro aqui em 2 partes para começar pelas dicas. E não sou eu que estou dando, não. São grandes escritores. Primeira dica, ó. Escrever bem é cortar palavras. Essa frase é do Drummond. Então, nesse momento em que eu faço a leitura e começo a perceber que repeti várias vezes o mesmo termo, o que eu vou fazer? Eu vou começar a cortar. Eu posso utilizar principalmente 3 coisas. Os elementos coesivos através dos pronomes, pronome relativo, pronome demonstrativo, pronome oblíquo, os sinônimos e as elipses. Então, eu vou evitar essa repetição. Então, escrever bem
de fato, não é escrever difícil, não é escrever muito, é ser objetivo e não dar mole de ficar repetindo os mesmos termos. Segunda dica aqui, ó, entre duas palavras, escolha a mais simples. Às vezes o camarada, do Valéry essa frase, às vezes ele não sabe escrever determinada palavra, mas ele insiste. E aí o que vai acontecer? Ele vai errar, pois 90% da nossa escrita é visual. Eu só escrevo corretamente porque eu já li aquilo dali escrito corretamente. Se eu não tiver lido ainda a palavra, eu posso até falar, ouvir no meu dia a dia, mas eu vou acabar fazendo uma transcrição fonética e eu vou acabar cometendo um erro. Então, eu nunca vou escolher a palavra mais difícil. Se eu tiver uma certa dúvida se tem acento, se não tem, se é com C cedilha, se é com S, eu vou escolher uma mais simples. E isso não é só para evitar o erro, isso também é para evitar a quebra de ritmo. Eu, quando estava no vestibular, eu sou da época da novela do Roque Santeiro. E na época tinha aquele professor que virava lobisomem, que era um professor de língua portuguesa. Certa feita ele entrou num quarto, tinha uma mulher trocando de roupa e ele saiu assustado e ela foi atrás. Professor, o que houve? Ele diz assim: 1000 perdões, estou deveras abichornado. Eu já sabia o que era deveras, queria dizer que era muito, mas eu não sabia o que era abichornado. E fui lá eu pesquisar no dicionário o que era abichornado. Inclusive, essa dica é muito válida para vocês na prova. Tá lendo qualquer texto, tá lendo qualquer livro, qualquer coisa, apareceu uma palavra diferente, anota e busca logo o significado. Isso serve para fazer as questões de vocabulário e semântica e também para redação. Quem faz, por exemplo, questão da FCC de semântica sabe muito bem que as palavrinhas não são palavrinhas que a gente usa no nosso dia a dia de forma tão corriqueira. Aí eu descobri que era nervoso e envergonhado. E lá fui eu. A ideia de Jerico, vou botar na minha redação. Botei lá, deveras abichornado. Deu um trabalho do caramba. Eu não lembro qual era o tema, mas eu sei que eu consegui colocar deveras abichornado no meio da redação. Aí eu tirava mais ou menos um 8, né? Eu pensei assim, agora é o 10, né? Garanti meu 10. Aí saí todo pimpão lá do curso. No dia que eu fui receber a redação, tava assim, ó. Não foi o 10 que eu esperava, envolvido e com ponto de interrogação. Fiquei puto na hora. Eu falei, porra, peraí, professora Marina da banca da UFRJ não sabe o que é abichornado? E ela me colocou logo no meu devido lugar. Meu filho, vem cá, olha só o teu texto. O texto todo simples. Essa palavra aqui não é uma palavra formal, é uma palavra erudita. Então já teve uma quebra de ritmo no texto. Então já pequei por aí. Segunda coisa, você acha que o cara vai corrigir só a sua redação? Ele vai corrigir 100, 200, 300 redações. Então, se aparecer uma palavra que seja muito fora do usual, ele não vai parar para ir ao dicionário para poder olhar o que aquilo é. E se ele não compreender pelo contexto, você está ferrado, porque você vai perder em coesão e coerência. Isso, inclusive, serve para o princípio da eficiência na comunicação oficial. Eu tenho que utilizar sempre uma linguagem simples. E para finalizar aqui, ó, a ignorância se manifesta no uso de palavras demasiadas. Então, no final das contas, não importa se você sabe a estrutura da redação, não importa. Você só fala sobre aquilo que você sabe, só. E aí é muito comum o aluno perguntar assim, Sidney, o que eu preciso fazer para escrever bem? Eu acho que todo professor de língua portuguesa responde a mesma coisa, leia bastante. Só que hoje vocês não têm mais tempo para ler clássicos. Ninguém aqui tem mais tempo para ficar lendo Machado de Assis, Clarice Lispector, Altran Dourado, ninguém mais tem esse tempo. Então o que você tem que fazer? Você tem que ler textos dissertativos. Quando a gente pensa em redação, a gente pensa, na verdade, em modos de organização textual. São 3 tipos: narração, descrição e dissertação. Por que as bancas privilegiam a dissertação? Por um motivo muito simples. A narração é fruto de uma imaginação e todo mundo é capaz de imaginar. A descrição é fruto de uma observação e todo mundo é capaz de observar. Mas e a dissertação? É fruto de uma argumentação e todo mundo é capaz de argumentar? Não.
Então é por isso que eles utilizam. E a dissertação, ela é uma estrutura em prosa. O que significa isso? Que é uma estrutura linear, que tem início, meio e fim. Então vai ser a defesa de uma tese que tem início, meio e fim. Agora, para eu mandar bem na minha redação, eu tenho que ler textos dissertativos. Aí a dica principal que eu dou: leia os editoriais. Então, ó, o que é um editorial? É claro que aqui eu não estou falando da redação para quem vai fazer uma prova de analista, que é um estudo de caso, é algo diferente. Estou falando aqui de uma dissertação argumentativa que normalmente trabalha um assunto relacionado às atualidades. Então, você vai pegar o editorial, que é a parte em que a instituição expõe um ponto de vista deles acerca de um assunto vigente da sociedade. Provavelmente ali você já encontra o tema da tua redação, porque durante o ano ele vai trabalhar os principais assuntos. Ah, mas eu não tenho tempo de ler jornal todo dia. Então leia as revistas, como Veja, Época, Caros Amigos, Carta Capital. Ah, professor, não gosto de algumas revistas aí, porque algumas são de direita, outras são de esquerda, sei lá, não gosto. Então vai buscando outras leituras. Por exemplo, eu gosto o Le Monde Diplomatique, acho legal. Ah, Sidney, quer saber? Não gosto de nenhum desses, não quero ficar gastando dinheiro, ficar comprando negócio toda semana. O Le Monde é só de mês em mês. Você pode ler isso daqui, ó. Atualidades para o Enem. Ué, mas eu não vou fazer Enem, mas essa revistinha aqui é sensacional. Primeiro, que ela só sai de 6 em 6 meses, então você vai gastar pouco. Segundo, que a estrutura dela é a melhor para quem não tem tempo. Ela tem um negocinho aqui chamado resumo e depois tem a reportagem toda. Se você tem a vida muito atribulada, leia só o resumo e você já vai ter uma noção daquela ideia que está sendo apresentada ali. Se você está com um pouquinho mais de tempo, você vai ler, obviamente, primeiro o resumo e depois a reportagem toda. Até aí, tudo bem? Então, ó, eu tenho que ter em mente que eu tenho que ser simples e objetivo. Eu vou ensinar uma estrutura aqui rápida para vocês, que provavelmente quem já fez aula de redação já aprendeu que é uma introdução roteiro. Mas isso daqui não adianta. Para você escrever qualquer coisa, você tem que ter conhecimento. Ninguém fala sobre aquilo que não sabe. Ah, mas eu, sei lá, tenho dor de cabeça quando leio. Só tenho tempo de ler no metrô ou no ônibus. Não tem nada que eu possa ver na TV? Tem. Vou indicar duas coisas. Primeiro, que você pode assistir a programas de professores de atualidade. Tem, por exemplo, o Orlando Schibler, que tem um canal no YouTube que ele trabalha duas coisas. Ele trabalha atualidades e cinema voltado para a atualidade. Então pode ver que é muito bacana. O antigo programa dele era Aconteceu, Orlando Explica. Muito maneiro. E segundo, ver telejornal de fato. Não dá para ver o Jornal Nacional. Tem que ver o Jornal das 10 que passa na Globo News. Vou explicar por quê. O Jornal Nacional ele é fragmentado. Então ele não dá tempo de você absorver aquela ideia. Então ele vai colocar alguma coisa sobre economia e logo em seguida vai falar da lesão do Neymar ou da lesão do Daniel Alves e a gente não vai mais prestar atenção. Você não vai ter tempo de ruminar aquela ideia. Já no Jornal das 10, o que eles fazem? Eles apresentam uma ideia e colocam alguém para falar contra e alguém para falar a favor. Você está ali apenas o quê? Aproveitando e buscando argumentos, tá? Então, como o nosso tempinho é curto, eu já vou de cara falar da estrutura, tá? A redação, hoje, exige que você tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. Qual é o parágrafo mais importante da tua redação, sem sombra de dúvidas? É a introdução, pois é o cartão de visita. E aí pensa comigo. Você tem que defender uma tese, uma opinião. De onde vai surgir essa opinião? Daqueles textos motivadores e do tema que ele vai colocar. Mas caramba, eu não entendo muito como eu vou fazer essa ideia ali no início do meu texto, é mole. Uma palavra vai chamar mais atenção. Sempre é assim. Então dentro daquele tema vai ter um pilar, vai ter uma palavra que vai ser assim, ó, ou economia, ou educação, ou violência,
ou esportes, ou tecnologia. Essa palavra vai chamar a atenção. E aí, nesse momento, você vai pegar essa palavra para delimitar o assunto. E você vai conseguir formar diversos tópicos frasais, de acordo, óbvio, com o teu conhecimento de mundo. Então, imagina o seguinte, o Rio de Janeiro está uma zona, né? Então, sei lá, o cara vai falar sobre a política do Rio de Janeiro. Você já sabe que o cerne ali é a política. Ou ele vai falar sobre a segurança pública. Você já sabe que o cerne ali é a violência. Então é assim que faz. E qual é o melhor local para você começar a expor a sua ideia? É logo no início. Então aqui no início você coloca aquilo que a gente chama de tópico frasal. Agora, não adianta eu apresentar uma ideia. Eu tenho que sustentar essa ideia. E para isso eu vou ter que fazer o quê? Apresentar os argumentos. Então vamos lá, deixa eu até apertar a tecla SAP logo aqui do lado. Esse TF ali vai ser o que a gente chama de tópico frasal. E esse AA é aquilo que a gente chama de apresentação dos argumentos. E aqui eu já defino a minha redação, pois eu hoje não posso fazer uma redação com só 3 parágrafos, como a gente fazia quando eu era criança, início, meio e fim. Não, obrigatoriamente pensando naquele universo de 20 a 30 linhas, a gente vai fazer ou com 4 parágrafos ou com 5 parágrafos. Ah, o que é melhor, 4 ou 5? Não importa, você vai definir isso pelo tamanho da tua letra. Se a tua letra é grande, um pouquinho maior, provavelmente você só vai fazer com 4 parágrafos. Se a tua letra é muito pequenininha, você vai acabar fazendo com 5 parágrafos para atingir o limite exigido. E aqui, quando você apresenta os argumentos, você define o resto da redação. Pois se você apresentar 2 argumentos, você vai ter de ter obrigatoriamente 2 parágrafos de desenvolvimento. Se você apresentar 3 argumentos, obrigatoriamente você vai ter 3 parágrafos de desenvolvimento. Eu penso na prática. Então eu, Sidney, se eu estivesse fazendo um concurso, eu não iria perder meu tempo colocando 3 argumentos, pois não define que o cara com 5 parágrafos vai tirar uma nota maior do que o cara que escreveu com 4 parágrafos. Então eu só colocaria 2 argumentos e depois partiria para os parágrafos de desenvolvimento. Só que eu tenho que ser coerente. E aqui eu tenho que desenvolver o argumento 1 e aqui eu tenho que desenvolver o argumento 2. Como assim? Vamos supor que aqui o meu primeiro argumento tenha sido, sei lá, o bolinho de bacalhau. E que o meu segundo argumento tenha sido o pastel. Eu nunca fiz com isso, mas esses dias eu mudei. Eu botava X e Y. Aí uma menina foi e falou assim, professor, tô com tanta fome, esse negócio de X e Y aí não tá pegando. Bota um negócio de comida. Eu botei ela, agora eu entendi. Então é mais ou menos assim, ó. Aqui eu não posso inverter, eu tenho que ser coerente. Sabe por quê? O olhar do avaliador, ele é viciado. Então ele olha para a introdução e busca rápido o que está na introdução logo aqui. Se você apresentar 2 argumentos e colocar 3 parágrafos de desenvolvimento, tem algum erro. Então, tem que ser só 2. Aí, se o primeiro argumento foi o bolinho, você tem que desenvolver o bolinho aqui. Se o segundo argumento foi o pastel, tem que desenvolver o pastel aqui. Se você trocar isso, você está simplesmente ferrado. Simplesmente porque você vai acabar com todo o desenvolvimento da redação. Eu ouso dizer que de cara você já perde uns 6 pontos numa redação que vale 10. Então já era. O que acontece muito? Por que eu estou falando isso? A galera está nervosa, então a galera troca. Ou pior, fala do açaí e do dolinho, né, que tá em, né? E aí fala de outras coisas completamente diferentes. Então não pode. E aí depois, o que você vai fazer? Você vai aprofundar o tema. Chegamos a um momento importante. Esse aprofundamento de tema é individual. Aprender a estrutura garante para qualquer pessoa um 6 ou um 7. Agora, para conseguir chegar ao 8, ao 9, ao 10, só se você tiver o quê? Conhecimento. E onde você vai buscar esse conhecimento? Não é no preparatório para concurso, é uma bagagem de uma vida inteira. Tem que ter lido bons livros, tem que ter escutado boa música, tem que ter
visto bons filmes, idade conta, uma pessoa de 40 anos é muito mais experiente que uma pessoa de 20, tudo isso vai contar. Tanto é que nas provas de interpretação, isso conta, porque a interpretação nada mais é do que uma redação ao contrário. Mas você já sabe que lá na tua redação do concurso público eles vão cobrar o quê? Os textos dissertativos. Então, se você cria o hábito de ler os textos dissertativos lá do jornal, da revista, você consegue aprofundar aqui. Agora, e para finalizar, você vai fazer uma retomada da introdução, mais uma síntese do tema. Então, aqui, ó, DA é o desenvolvimento do argumento. AT é o aprofundamento do tema. Turma, quando a gente fala de retomada da introdução, o mais importante é a retomada. Lembra que eu falei que o olhar é viciado? Então o cara olha para cá e ele pensa, opa, falou de educação. Aqui embaixo tem que falar de educação. E falou de violência, aqui embaixo tem que falar de violência. E falou de tecnologia, aqui embaixo tem que falar de tecnologia. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas acho que em meados de 2010, 2011, um aluno do Enem tirou nota 1000 e ele fez no meio da redação uma receita de miojo. Lembra que isso aconteceu? Com certeza, o que esse rapaz fez? Uma introdução perfeita, impecável, e o avaliador só leu a introdução. Foi isso. Porque é assim, cara, o olhar é viciado, o cara tá corrigindo várias redações e ele ganha por redação corrigida. Você acha mesmo que ele vai perder muito tempo? Então ele olha para cá e falou de educação. Olha para cá, falou de educação e apresentou 2 argumentos e 2 parágrafos de desenvolvimento. Ah, então tá tranquilo. Aí ele dá uma relaxada e a tendência da tua nota é subir. Agora, se ele olhar para cá, você apresentou 3 argumentos, só tem 2 parágrafos de desenvolvimento. Ou ao contrário, apresentou 2 argumentos e tem 3 parágrafos de desenvolvimento. Falou aqui em cima de economia. Aqui embaixo você veio falar de educação. Falou aqui em cima de política. Aqui embaixo veio falar de tecnologia. Caramba, ferrou. Primeiro que ele vai ficar puto. Porque ele vai pensar, opa, não está tão coerente assim. Então vou olhar com mais calma. E só de olhar com mais calma ele vai encontrar uma porrada de erro. E aí nesse momento a tua nota tende, ó, a diminuir. Agora a gente vai aproveitar e falar, deixa eu só escrever aqui do lado, ó, RI, retomada da introdução, e ST, síntese do tema. Vamos falar aqui rapidinho sobre a matemática da redação. Normalmente, as provas pedem de 20 a 30 linhas. Pensando neste universo, eu tenho que saber que eles vão cobrar uma apresentação visual. Na verdade, quando o cara vai corrigir a tua redação, ele pensa em 2 coisas. Ele pensa na macroestrutura do texto e na microestrutura. O que é a macroestrutura? Ele vai pensar ali para ver se você entendeu o tema, se tem uma boa introdução, um bom desenvolvimento, uma boa conclusão. E o que é a microestrutura? É a parte gramatical. Então eles vão descontar assim em cima dos erros gramaticais. Agora, depois ele vai começar a pensar na apresentação visual, se tá bonito aquele papel ali ou se tá feio. E aí por isso a gente tem que, em cada parágrafo, fazer mais ou menos o mesmo número de linhas. Eu não posso, por exemplo, colocar 3 linhas aqui e aqui 12. Porque concorda comigo que vai ficar uma coisa desconexa, uma coisa feia, ou um negocinho pequenininho e outro grandão. Então é por isso que eu tento fazer mais ou menos o mesmo número de linhas. Então eu poderia fazer assim, ó, 5, 5, 5 e 5. Eu poderia. Eu consegui fazer o quê? 20 linhas. Agora, o que eu não poderia? Eu não poderia fazer isso aqui, ó. 6, 6, 4 e 4. Ué, mas eu fiz 20 linhas. Mas aí pensa comigo, como é que você vai escrever mais na introdução e mais na conclusão e menos no parágrafo de desenvolvimento? Teoricamente, o parágrafo que você vai aprofundar o teu conhecimento. Então tem algum erro de progressão textual. O contrário pode. Você pode fazer 4 aqui, 6 aqui, 6 aqui. Aí por isso a gente pede que o aluno fique dentro deste universo aqui, ó, de 4 a 7 linhas. Não é
obrigatório, de fato, ficar sempre ali. Por exemplo, o cara vai fazer um estudo de caso, tem 30 linhas, de 20 a 30. Pô, ele não precisa abrir um parágrafo de introdução e fazer um parágrafo de conclusão. Ele vai ter que responder aquelas perguntas. Então vai ter ali, ó, 3 parágrafos. Não precisa ser de 4 linhas. Vai aumentar. Então ele vai fazer de 8 a 10 linhas cada parágrafo. É assim que funciona. Como o cara que vai fazer uma prova para procuradoria e tem 60, 80 linhas o texto dele. Ele não tem essa obrigatoriedade de ficar aqui. Isso daqui é um limite que a gente faz para evitar o erro de paragrafação, que é um parágrafo grandão e outro pequenininho. Então, se o cara ficar sempre dentro desse limite, ele evita esse distanciamento. Então, se ele fizer 5, 5 e 5, tranquilo. Beleza? Agora, perguntas comuns que os alunos fazem. E dentro dessas linhas, eu tenho quantas frases? Na introdução, eu tenho de 1 a 2 frases. Na conclusão, de 1 a 2 frases. E no desenvolvimento, de 2 a 3 frases. Mas quando você parte para a prática, você percebe que na introdução vai ter 2 frases, na conclusão 2 e no desenvolvimento 3. E por que isso acontece? Na introdução, eu tenho uma frase para o tópico frasal e outra frase para os argumentos. Na conclusão, eu tenho uma frase para a retomada da introdução e outra para a síntese do tema. E aquele negócio que eu falei de microestrutura do texto, não é só a parte gramatical, é uma análise do que é introdução, desenvolvimento e conclusão dentro do parágrafo de desenvolvimento. Quando a tua ideia é tão boa e você está ali explicando, desenvolvendo, você chega ao ponto de concluir em cima da sua ideia. Então, nesse momento, você vai perceber que ao final dos parágrafos de desenvolvimento é comum aparecerem elementos conclusivos, como dessa forma, portanto e por aí vai. Ou seja, não aparece só aqui na conclusão, aparece aqui ao final dos parágrafos de desenvolvimento. Até aí, tudo bem? Então, beleza. A base que eu queria já está feita. E agora eu vou produzir um pequeno texto com vocês aqui no quadro, ó, para a gente observar como é que isso funciona na prática. Gente, sejamos sinceros. O que é difícil na hora de começar um texto? O começar, como tudo na vida. Começar uma dieta é dificílimo. Começar a malhar é muito difícil. Por exemplo, eu posso falar, porra, guardar dinheiro é esse daí, nem... Ó, eu falo por mim, recentemente eu tentei malhar e eu já tinha tentado umas 3 ou 4 vezes antes e nunca conseguia, né? Aí eu pensei, pô, vou pagar no débito automático que vai me obrigar a ir. Eu fiquei pagando por 3 meses. Eu fui 3 vezes à academia. Eu fui a primeira vez no dia que paguei, aí nesse dia eu malhei. Na segunda, eu tava passando perto, tava com vontade de ir ao banheiro. E na terceira eu só fui pra fechar, pra cancelar. Pô, é verdade. Dieta, irmão, é dificílimo. Eu lembro que uma vez eu fiz uma dieta da sopa do coração. Perdi 7 quilos em uma semana. Aí qual foi a ideia que eu tive na hora? Porra, eu posso comer qualquer coisa. Irmão, em menos de um mês eu recuperei 20. E nunca mais eu consegui fazer a tal da dieta, porque é difícil, né? Então escrever também é difícil. Isso em qualquer época da sua vida. Quando a gente era criança, a professora lá do ensino fundamental resolvia isso de forma muito simples. Ela pedia pra gente colocar um adjunto adverbial temporal deslocado. Claro que ela nunca falou assim. Ela pedia pra gente colocar um hoje em dia e um atualmente. E a gente colocava o atualmente, hoje em dia, e parecia um passe de mágica. A gente danava a escrever. Só que hoje isso é redundante. Por quê? Porque isso foi ensinado em todas as escolas do Brasil e acabou virando um clichê. Detalhe, é redundante também, pois normalmente as redações falam sobre algo relacionado à atualidade. Aí o que aconteceu? Começou-se a mudar. Com o advento da informática, surgiram os grandes preparatórios online. Quais são os primeiros? Eu trabalho, inclusive, até em um.
Renato Saraiva, o Damásio e a LFG. Depois surgiram os outros, mas tem uns 10 anos isso. E os preparatórios para concursos presenciais também se perpetuaram. Então, algumas estratégias que estão, por exemplo, no livro do Otton Moacir Garcia, essas técnicas todas que vocês veem, é do livro Comunicação e Prosa Moderna, que é usado na Faculdade de Letras e na Faculdade de Comunicação Social. Ensina a fazer TCC, ensina a fazer dissertação, tese, essa barada toda. Aí, quais eram as estratégias utilizadas pelos professores? Botar um negocinho aqui para dar um empurrão. Sabe-se que, é notório que, comenta-se que, e por aí vai. Mas aí pensa comigo. Isso antigamente, tranquilo. Mas e depois de 10 anos? Todo mundo vendo isso o tempo todo. O é notório que, o sabe-se que, é o novo, hoje em dia, o novo atualmente. Não é que está errado. Assim, eu vou botar um é notório que, um sabe-se que e vão me eliminar. Não, mas o cara já olha com maus olhos. Assim como você também não vai ser eliminado se você botar um hoje em dia, um atualmente. Quem te disse que você vai ser eliminado? Se você botar, não vai. Mas aí é o seguinte, imagina, qual é o seu nome? Adriano. E o seu? Dan. Adriano e Dan. Aí o Dan e o Adriano fizeram uma redação quase... Pode ele falar o nome dele mesmo. Não, para. Pode continuar. Ó, o Adriano e o Dan, eles fizeram uma redação basicamente igual. Só que o Dan não utilizou nenhuma muleta, o nome disso é muleta, nenhuma muleta linguística. E o Daniel usou. Adriano, perdão. E o Adriano usou. Cara, correção de redação é subjetivo. O cara vai ver que tem todas as técnicas, todos os argumentos, mas a tendência dele é dar uma nota maior para quem não usou o recurso linguístico. Então, você vai pensar, mas por que ele tirou 10 e eu tirei 9? Não tem justificativa nenhuma. No final das contas, a justificativa é a muleta linguística. Da mesma forma que o professor há 10 anos descontava porque o cara botava atualmente hoje em dia, hoje a tendência do avaliador um pouco mais rigoroso é descontar quando a gente usa algo aqui no início. E sejamos sinceros, eu preciso dizer, sabe-se que o Brasil atravessa uma crise política? Eu não posso dizer o Brasil atravessa uma crise política? Posso, tranquilamente. Agora, mas professor, não adianta. Eu não tenho como fazer de jeito nenhum. Eu tô preso a isso. Parece que jogaram uma maldição em mim. Eu tenho que colocar. Então você coloca no rascunho. E quando você for passar limpo, você tira, corta. Não precisa. Gente, não precisa mesmo, tá? Agora, já que a gente tá no Rio de Janeiro, eu vou falar de um tema muito bacana do Rio de Janeiro, que vindo pra cá umas 2 ou 3 vezes eu já vi. A gente vê violência o tempo todo. Aí eu começo aqui, ó. O Brasil atravessa uma grave crise na área da segurança pública. Eu poderia parar aqui a minha ideia? Eu poderia. Agora, o que define se você vai continuar ou não é a possibilidade que o tema te dá. De vez em quando você não vai conseguir ir além, às vezes você vai conseguir. Por exemplo, se a gente estivesse falando sobre educação, eu falaria que a situação educacional brasileira passa por um momento preocupante. Mas eu não iria parar aí, pois, no final das contas, não é em qualquer local que está ruim, é principalmente onde? Na escola pública. Quando a gente pensa na violência, no problema da segurança pública, onde é que está ruim de fato? Nos grandes centros urbanos. Então eu tenho a possibilidade de fazer assim, ó, vírgula, principalmente nos grandes centros urbanos. Aí agora, sim, chegamos a um momento que eu posso de fato utilizar um recurso que não é uma muleta linguística, é uma expressão-chave de sustentação, que vai fazer a conexão entre o tópico frasal e os argumentos. Então aqui, ó, eu acabei de fazer o quê? O tópico frasal. E adivinha? De onde todos os professores de língua portuguesa tiram essas expressões chaves? Lá do livro do Otton Moacir Garcia.
E chega um ponto que você percebe mais ou menos como é que funciona a estrutura e você começa a criar as suas próprias estruturas. Pô, todo mundo já deve ter ouvido falar no famoso dentre tantos fatores relevantes. Eu poderia colocar aqui, 2 hipóteses podem ser apontadas para esse fato. Alguns aspectos interessantes podem suscitar o elemento apresentado. São vários. Então, vamos lá. Eu coloco aqui, dentre tantos fatores relevantes, vírgula, destacam-se. Vou botar essa daqui só para explicar um pouquinho a estrutura, porque de vez em quando a galera não se liga no que é essa estrutura. Primeiro, isso aqui não é para aparecer no segundo parágrafo, como eu vejo muita gente fazendo. É para aparecer no primeiro, porque é a estrutura que vai fazer a conexão entre o tópico frasal e os argumentos. Essa vírgula é obrigatória? Sim, porque essa estrutura é deslocada, então essa vírgula é obrigatória. Esses 2 pontos são obrigatórios? Não, são facultativos, mas eu vou colocar aqui para mostrar para o avaliador que eu tenho noção de pontuação. Agora, por que esse verbo está no plural? Porque eu não vou apresentar só um argumento, eu vou apresentar no mínimo 2 ou 3. Então, nesse momento, eu mostro que aqui esse verbo está concordando com um sujeito. Porque quem destaca, destaca alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Pronome ser particular passivadora. O que vem aqui são sujeitos deste verbo. Então eu coloco aqui, por exemplo, o tráfico de drogas e a corrupção na polícia. Ah, mas professor, você tá doido? Vai falar corrupção na polícia? Ué, existe corrupção em qualquer esfera de poder, existe corrupção na igreja, não vai existir na polícia, então seria muito alienado se eu ignorasse isso. É claro, eu não posso cometer o equívoco de dizer que os policiais como um todo são o quê? Corruptos, porque isso não é verdade. Então a falsa generalização é muito complicada, eu nunca posso generalizar. E aí eu ouso dizer, por exemplo, que eu já acabei a redação. Vamos lá, mas professor, você fez a introdução e eu não vi em nenhum momento você falar de título. E aí, eu não vou botar título? Não, só se pedirem. Se pedirem, aí você tem que botar título. Se não pedirem, você não coloca título. Ah, mas e se pedir? O que eu vou fazer? Na primeira linha do texto, você vai colocar o título. A única letra que é maiúscula, obrigatoriamente, é a primeira. O resto é minúscula. Ah, e quantas palavras eu posso botar aí? De 1 a 4 palavras, para não ficar um título muito grande. Ah, botei 5 palavras, ferrou, estou eliminado. Claro que não. Isso aqui é só para delimitar. Por exemplo, tem algumas coisas que a gente leva como verdade absoluta e não são verdades absolutas. Só são apenas algumas dicas que às vezes os professores falam de forma enfática para você não cometer erros. Por exemplo, quem já fez um módulo extenso de redação já deve ter escutado: não produz um período muito longo e não produza inversões. Está errado produzir um período longo? Claro que não. Quem já fez faculdade sabe muito bem que a gente reproduz aquilo que a gente lê. Então, se o autor produz períodos longos, eu produzo períodos longos. Se o autor produz períodos curtos, eu produzo períodos curtos. Agora, por que a gente evita na redação do concurso público? Porque quando eu faço um período muito grande, eu normalmente distancio o sujeito do verbo e eu posso cometer um erro de concordância verbal. Inclusive, é isso que os caras usam nas questões. Eles fazem uma questão com um sujeito enorme, várias palavras no plural e deixam o verbo como? No plural, porque na escola a gente aprendeu que o verbo concorda com o sujeito, quando na verdade o verbo não concorda com o sujeito, o verbo concorda apenas com o núcleo do sujeito. Então, por mais que eu tenha várias palavras no plural, se o núcleo estiver no singular, o verbo fica obrigatoriamente no singular. E inversão, tá errado? Claro que não, caramba! Claro que não tá errado! Quando você aprende mais a língua, você faz diversas inversões. Os grandes escritores faziam diversas inversões. O nosso hino nacional, ele é todo invertido. Mas por que eu evito isso? Porque quando você inverte, você dificulta a compreensão do outro. Então é por isso que a gente faz sempre primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Afinal de contas, se o avaliador não entender, ele jamais vai pensar que o problema está nele. Ele vai pensar que o problema está em você e vai assinalar erro de coesão e coerência. Agora, vindo aqui, Sidney, tem título no ponto? Tem ponto no título? Depende. Se o título for nominal, ou seja, sem verbo, não tem que ter ponto.
E se tiver verbo? Aí tem que ter ponto. Como assim? Eu coloco a juventude brasileira. Tem verbo aí? Não, então não pode ter ponto. Agora eu coloco a juventude está perdida. Tem verbo aí? Tem, então tem que ter ponto. Ah, mas e se eu quiser botar uma interrogação? Posso? Pode. Você pode botar interrogação no título, na introdução, no desenvolvimento, só que você precisa responder. Onde é que você não pode deixar? Na conclusão. Agora, a única forma de destacar o título é colocando centralizado. Você não pode sublinhar, envolver, colocar entre parênteses, nada disso, tá? Aí agora, aproveitando que a gente já deu essa dica, diz pra mim, se eu coloquei 2 argumentos, quantos parágrafos de desenvolvimento vai ter a minha redação? 2. Aí olha só como é que a gente vai fazer aqui agora, ó, rapidinho, ó. Eu vou ter 2 parágrafos de desenvolvimento. No primeiro, obrigatoriamente, eu vou falar de quem? Do tráfico de drogas. Professor, eu vi aquela novela do Theo e da Morena lá, Salve Jorge, que falava de tráfico de pessoas. Posso falar de tráfico de pessoas? Pode também. Você não pode deixar de falar de tráfico de drogas. E no segundo parágrafo, obrigatoriamente, eu vou falar de quem? Da corrupção na polícia. Sidney, eu trabalhei como cabo eleitoral do Pisciani nas eleições. Fiquei balançando aquela bandeirinha lá no sinal, ele me deu um cargo na Alerj, era 10 mil, mas eu só levava 3 e ele ficava com os outros 7, mas nem lá eu pisava. Aprendi muito sobre corrupção na política. Posso falar? Pode, até porque está interligado. Você não pode deixar de falar de corrupção na polícia. Aí o aluno pergunta assim para mim, Sidney, eu continuo nervoso, eu continuo sem saber como eu vou iniciar esse parágrafo de desenvolvimento. Tem alguma estratégia para eu usar? Tem aqui, ó, nesse primeiro. Nesse primeiro, você pode utilizar expressões como essas aqui, ó. Cabe salientar que, vale ressaltar que, e é importante frisar que. Essas não são condenadas? Não, essas não. Na verdade, elas servem para quê? Para destacar o teu argumento. Até porque você não utilizou esse argumento à toa. Você só colocou ali porque você considera importante. Então, o que é salientar alguma coisa? É colocar em destaque. Então, cabe salientar, vale ressaltar, é importante frisar. Mas isso só aqui, no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Quando você faz a passagem do primeiro para o segundo, você vai perceber que normalmente existem 2 valores semânticos, ou um valor de soma ou um valor de oposição entre os argumentos, é claro. Nesse momento, entre o tráfico de drogas e a corrupção da polícia, existe um valor de soma ou de oposição? De soma. Então, quando for soma, você coloca a expressão além disso. Vírgula. Soma. Quando for oposição, você pode facilmente colocar a expressão por outro lado, vírgula, oposição. Agora, isso aqui é muito importante. Todo mundo que estuda para concurso deve ter ouvido falar de um tal de caveirão, né? Agora, qual é o problema do tal do caveirão? É quando o aluno não entende aquilo que ele está de fato aprendendo. Porque o caveirão, ele é uma estrutura fixa, toda montada, que você só vai preenchendo algumas palavras de acordo com o tema. Só que aí naquele momento, o caveirão já vem com isso, já vem com além disso, já vem com um por outro lado. Se você botar um além disso numa relação que na verdade é de oposição, acabou a redação. E a mesma coisa ao contrário, se você botar por outro lado numa relação que é de soma, já era, porque você vai mexer com os 2 parágrafos de desenvolvimento, com os parágrafos mais importantes de ideia. E aí já era. E aí você vai perder muito em coesão e coerência e eu ouso dizer que você não vai conseguir a tua nota para passar. Agora, se você fizer tudo direitinho, aí foi. Mas e agora, Sidney? O que eu vou escrever depois de ter aprendido tudo isso? Você não vai me mostrar? Não, que é individual. Caramba, imagina. O cara pode ter feito faculdade, especialização e mestrado. Mas um mora de frente para a praia e o outro mora lá na comunidade. A visão que um tem da violência é completamente diferente da visão do outro.
completamente diferentes. Por exemplo, eu moro num condomínio legal. Eu tenho por que ter medo da polícia? Não, não tenho por que ter medo da polícia. Tu acha mesmo que a polícia vai entrar lá no meu condomínio e vai dar tapa na minha cara? Não, não vai. Mas se eu morasse na comunidade, como eu já morei até os 20 anos, será que ele poderia dar um tapa na minha cara? Claro que poderia. Então, a gente tem que analisar cada situação e é por isso que a gente tem que tomar cuidado para não falar besteira na redação. Pois se existe um texto que demonstra todo o nosso preconceito, é o texto dissertativo. A redação não é utilizada hoje só no concurso público, é utilizada também nas esferas particulares. Uma empresa, quando quer contratar alguém, não faz só a entrevista, pede para você fazer um texto, porque ali ele consegue ver se você é psicopata ou não. É sério. Tem sempre um psicólogo ali para analisar a tua grafia, para ver se você é preconceituoso demais ou não. Então, se for um trabalho sério, você já nem entra. Você pode ter todos os padrões para entrar, mas ele já vai te eliminar. E agora, vocês perceberam que eu o tempo todo evitei aquelas estruturas do verbo mais o pronome ser mais o quê? Perceberam que a gente evitou o tempo todo? Para poder utilizar aqui agora. É por isso que a gente não usa, porque a gente não pode ter um texto repetitivo. Aí imagina o cara que aprendeu o é notório que aqui, depois o observa-se que aqui, depois o analisa-se que aqui. Caramba, não ficou repetitivo? Ah, mas eu não botei é notório que em todos. Mas caramba, a estrutura é a mesma. Verbo, pronome ser e o quê? Então agora, no parágrafo de conclusão, é o único que de fato você vai ter um elemento para colocar aqui de início. Não precisa, obviamente, aparecer no início do texto, mas por que o professor pede para o aluno colocar no início? Para você não esquecer, pois obrigatoriamente teu último parágrafo tem que ser de quê? De conclusão. Então tem que ter um elemento conclusivo. Portanto, dessa forma, em vista dos argumentos mencionados, diante do exposto e por aí vai. Agora, eu tenho que tomar cuidado. Eu estou habituado, por exemplo, a ler o texto da Folha de São Paulo, leio Mônica Bergamo, leio Gilberto de Menstein, aí lá eles colocam conclui-se que. Eu vou poder colocar conclui-se que aqui? Não, porque cada tipo de texto tem um contrato de comunicação e aqui não pode, porque na verdade você já vai ter um elemento conclusivo. Se você bota um conclui-se que, fica muito redundante. Então aqui você pode botar um portanto, um dessa forma, um em vista dos argumentos mencionados. E aqui é o pulo do gato para a esperteza do candidato. Você tem ali um universo de 20 a 30 linhas. Não pode escrever nem menos de 20, nem mais de 30. Às vezes é muito mais danoso escrever mais de 30 linhas, sabia? Pois simplesmente o cara ignora a partir da linha 31. Ele só lê até a linha 30. Ah, Cid, mas tem gente que escreve mais do que 30 linhas? Tem. Ué, mas não tá pautado? Pô, o cara bota assim, ó. Vire. Pô, isso acontece direto em concurso e o cara continua escrevendo. Então, você só pode escrever dentro daquele universo. É por isso que é importante você agora, por exemplo, alguns aqui já sabem um pouco a técnica, outros estão aprendendo hoje. Mas imagina, a tua prova é daqui a um mês, daqui a 2 meses. Vai adiantar ter visto só hoje? Não, tem que praticar. Eu vou citar algo muito importante e quem é um pouco mais velho vai lembrar. Por que as meninas escreviam muito melhor que os meninos na nossa época de ensino fundamental? Diário. O menino queria soltar pipa, jogar bola, peão, não sei o quê, nada com a hora do Brasil. A menina, antes de dormir, pelo menos, fazia o quê? Um diário. Então tinha o hábito da escrita. É isso que você tem que fazer. Você sabe que tem um universo dentro de 20 a 30 linhas, tem que produzir textos ali dentro. O ideal é até que você faça 25, porque aí você não corre o risco de não conseguir 20 pelo nervosismo e nem de ultrapassar as 30 pelo nervosismo, porque você vai ficar condicionado. Aí agora você vai fazer assim, pô, tô escrevendo muito, talvez eu passe de 30, portanto. E 23, 24, 25 linhas mais ou menos que vai ficar dessa forma. E tá difícil chegar à linha 20, em vista dos argumentos mencionados. É sério, não é sacanagem não. Aí agora, depois de colocar isso, você vai retomar o quê? A introdução. E vocês vão perceber algo muito bacana que acontece no Enem e que hoje em dia tem acontecido muito nas redações de concurso público. Na introdução, você percebe uma relação de causa e consequência entre o tópico frasal e os argumentos. O que é a causa? É a origem de um processo. E o que é a consequência? É o que decorre diante daquilo. Por exemplo, qual é o seu nome, Flor?
Tatiane, eu digo assim, ó, Tatiane estudou tanto que passou na prova do TRT. Qual é a causa? É Tatiane ter estudado muito. Qual é a consequência? É ter passado no TRT. Olha para cá, olha para os argumentos e olha para o tópico frasal. Concorda comigo que o tráfico de drogas e a corrupção na polícia são causas para a crise na segurança pública? Sim, claro que não são as únicas. Eu já vou ter que liberar? Fala, mestre. Que isso, rapaz. Ó, eu aprendi tudo de língua portuguesa com o Renato Porfino e também a usar blusinha apertadinha. Eu não sei se ele chamou de velho ou chamou de inteligente. Tem que ouvir isso. Eu não sei se ele chamou de velho ou inteligente. Boa tarde, pastor. Já vou liberar, tá, mestre? Ele ficava doido, porque a gente trabalhava muito tempo no mesmo curso, né? E todo mundo tirava foto assim, normal, né? Ah, alguém pedia pra tirar foto, a gente não é modelo, né? Aí todo mundo, vira aí pra tirar uma foto. Aí o cara virava. O Renato, cara, ele fazia assim, ó. Pô, quer acabar com o Renato? Fala assim com ele, ó. Aí, Renato, pô, tá malhando mais não, cara? Pô, tá magrinho, né? Tá fraquinho. Agora, quer ver o Renato feliz? Porra, mestre, tá pegando pesado aí na malhação, né? Pô, tá com um bração, mas 42, né, de braço. Aí ele fica feliz da vida. Ele faz mesmo, repara só na foto. Quando começar a sair foto aqui do curso, tu vai ver. O Renato nunca tira foto de frente. Ele vai tirar uma foto de lado e ele vai fazer assim, ó. Aqui, meus amigos, vocês vão perceber que tem essa relação de causa e consequência. Sempre tem. Quando a gente faz uma conclusão, existem duas possibilidades. Ou você faz uma conclusão proposta ou uma conclusão resumo. Quando você faz uma conclusão proposta? Quando você domina o tema e você consegue fazer uma interferência. Quando você faz uma conclusão resumo? Ou quando você não domina o tema, ou quando de fato você não quer se posicionar diante daquele termo ali, diante daquele assunto. Não que você não saiba. Agora aqui, concorda comigo que dá para o cara tentar fazer uma interferência? Então ele poderia fazer assim, ó. Dessa forma, percebe-se que... Ó onde eu deixei para botar o cara. Dessa forma, percebe-se que... E eu vou ter que apontar para cá, para violência. Mas eu não vou dizer que a violência vai acabar, porque seria muito tópico. E aí eu posso fazer assim, ó. Percebe-se que os índices de violência no Brasil irão diminuir. Aí isso eu posso falar. Aí agora eu vou fazer o quê? Vou jogar para cá. Pois eles vão diminuir como? Eles vão diminuir a partir do momento em que eu consiga resolver a questão do tráfico e da corrupção na polícia. Então eu posso botar assim, dessa forma percebe-se que os índices de violência no Brasil irão diminuir a partir de investimentos na infraestrutura da comunidade carente. Por que investir na infraestrutura da comunidade carente? Pensa comigo, o cara só tem um caminho, o tráfico, mas se eu investir lá e ele tiver outros caminhos, porra, eu parto do pressuposto que o último que ele vai escolher é o tráfico, já que ele tem outros caminhos. E para a questão da corrupção na polícia, eu posso pensar num aumento, num salário digno da frota policial. É claro que isso não resolve. Se salário bom fosse motivo para não ter corrupção, político não era corrupto, né? Mas aí pensa comigo, o cara tem um trabalho perigosíssimo e ainda ganha um salário que não serve para sustentar com calma e tranquilidade a família dele, então ele está muito fadado ao processo de corrupção. Agora, a gente tem que deixar claro e tem que tomar cuidado. No final das contas, o mais corrupto não é o pracinha lá. São os comandantes, os chefes, não sei o quê. Mas ele está naquele ambiente. Então, com um salário ruim, o que ele faz? É o que a gente faz. O famoso jeitinho brasileiro vem daí. Tudo que foi feito aqui no Brasil sempre foi coercitivo e unilateral. O governo sempre mandou e a gente sempre obedeceu. Aí tu começa a pensar, porra, aquele cara tá se dando bem pra caramba, quer saber? Vou pagar a conta de luz não. Foi o que o Dolinho fez. Porra, vou dar bilhões pro governo? Não, vou sonegar, porra. Só que aí pegaram, né? Porque foram bilhões, né? Agora, aqui, no Dolinho, tá ligado não? 4 bilhões. Pô, 4 bilhões pro governo? Fica no meu bolso, né? Ele pensou, né? Agora... Quando você aumenta o salário, você parte do pressuposto que o camarada não precisa se corromper. E pronto, a gente acabou a redação. Poderia ser qualquer outra coisa.